Voltamos com Heloísa Fischer. O Instituto de Tecnologia e Sociedade, TS Rio, desenvolveu o projeto Mudamos, um aplicativo que possibilita que cidadãos proponham e participem de projetos de lei. Na entrevista a seguir, a pesquisadora do ITS explica o que é o projeto e qual a importância da linguagem clara nesse trabalho. Vamos ver. Mudamos é um aplicativo que coleta assinaturas eletrônicas em projetos de lei de iniciativa popular, que são projetos que qualquer cidadão, brasileiro, pode escrever e submeter a uma casa legislativa para sua avaliação e aprovação ou não. Então isso pode acontecer a nível municipal, estadual e federal. No nível federal é necessário 1% de assinaturas, né? O que significa mais ou menos hoje em dia entre 1.500.000 e 1.700.000 assinaturas, né? Então, para resolver esse problema, já que dos 4 projetos que chegaram ao Congresso Nacional e tiveram esse mínimo de assinaturas, mas quando chegaram lá não puderam ser verificadas essas assinaturas, a gente usou a tecnologia para resolver esse problema. Então a gente criou esse aplicativo que faz a coleta de assinaturas eletrônicas, né, e não em formato papel. Isso resolve tanto um problema logístico, né, de coletar essas assinaturas, mas também efetivamente da verificação dessas assinaturas. E aí a gente recebeu muitas propostas, né, ideias de possíveis projetos de lei de iniciativa popular. Em 3 meses mais ou menos de projeto, a gente recebeu mais de 7.000 ideias. Mas dessas 7.000 ideias, apenas 7 eram projetos de lei constitucionais que poderiam ser submetidos, né, poderiam estar na plataforma e então coletar essas assinaturas eletrônicas. Então o que a gente fez foi, se deparando com esse desafio, a gente criou uma metodologia chamada virada legislativa. É uma metodologia que usa processos colaborativos de design thinking, por exemplo, e coletivos, em que as pessoas se unem para redigir projetos de lei de iniciativa popular de forma colaborativa e coletiva. Isso a gente faz junto com a ajuda de assessores, enfim, analistas jurídicos, mas também com pessoas que sejam especialistas naquela temática. Até o momento, a gente já realizou 3 viradas legislativas. 2 dessas viradas foram em João Pessoa, no município de João Pessoa, e outra delas foi aqui no Rio de Janeiro. Nessas viradas legislativas, mais ou menos saíram mais de 12 projetos de lei escritos, redigidos de forma colaborativa, né? Ao longo de um dia inteiro, essas pessoas passaram por diversas etapas, né, da nossa metodologia, desde pensar a problematização daquilo que elas gostariam de escrever um projeto de lei, até efetivamente publicar no aplicativo Mudamos e iniciar a coleta de assinaturas. O que é interessante é que, ouvindo um pouco essa fala em relação ao movimento da linguagem clara, a gente percebe que é necessário haver uma aproximação da população em relação ao texto legislativo. O texto legislativo, muitas vezes, ele é muito duro, ele é muito complexo de ser entendido e compreendido pela população em geral. Então, é necessário que haja quase que uma tradução desse conteúdo para a população. Então, a partir do momento em que a gente envolve o cidadão na construção desses projetos de lei, a gente torna esse cidadão responsável também pelas mudanças que ele quer no seu país, na sua cidade, no seu estado. Então, é super interessante a gente pensar e trazer a linguagem clara para esse movimento, mas pensar de forma mais ampla como é que a tecnologia pode se associar e ampliar direitos democráticos. Tecnologia, linguagem clara, tem que misturar isso tudo para a gente poder pensar em democracia 4.0, né, nesse mundo do século XXI. Sim, a participação social, né, e o controle social, eles dependem muito da população conseguir, primeiro, como a Débora mencionou, conseguir colaborar ativamente, produzindo, dando a sua colaboração, como também compreendendo o que as casas legislativas estão produzindo, né? E nesse mundo, assim, que a gente tem as redes sociais, cada uma com uma demanda, a gente fala muito já dividido em nichos, né? Quer dizer, as pessoas se comunicam muito por grupos. Então, andar entre esses grupos e entender essas linguagens faz diferença também para você conseguir fazer alguma coisa que seja para o todo, né? Pensar o todo. Antigamente, era muito comum você falar, quer dizer,
o público, o político, falar para todo mundo. Hoje em dia você tem que segmentar. Como é que a linguagem clara ajuda a fazer essas informações chegarem mais rápido a mais de um grupo ou a todos os grupos? Boa pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. Assim, acho que o instrumental da linguagem clara primeiro, ela prioriza quem vai ler. Então, primeiro você tem que pensar assim, vem cá, especialmente nesse cenário que você colocou, né? São cenários bem diversos, assim, tem um grupo que tem essa característica, tem outro grupo que tem essa outra característica, né? Primeiro, você tem que priorizar a pessoa que vai ler. Então, assim, onde que ela vai ler? Ela vai ler no celular? Ela vai ler no computador? Ela vai ler no papel? Né? Qual é a situação em que isso vai acontecer? E na hora que a linguagem clara te fala o seguinte, assim, olha só, corta tudo que for desnecessário, né? Que é assim, aquela coisa assim que a gente corta na veia, né? Você fala, poxa, se você tem uma frase que está com 45 palavras, dá para você falar em 20 o que você está falando em 45? Dá para você tirar os ornamentos? E eu acho que quando a gente fala da linguagem jurídica, né, que a gente falou do juridiquês, né, do jargão, mas a gente está falando da linguagem jurídica, da expressão jurídica, né, que, por exemplo, na Casa Legislativa é a base das leis, né? Será que você consegue sintetizar de uma maneira mais curta mesmo, frases com menos palavras, parágrafos mais quebradinhos, não aqueles blocos imensos de texto, né? Uhum. E na hora que você faz isso, você está enxugando e você está trabalhando também, que a gente tem que considerar, né, gente, o nível de atenção das pessoas, né? Assim, as agências de publicidade, por exemplo, trabalham hoje em dia com 6 segundos, né? Se em 6 segundos você não conseguir falar com o consumidor, já foi. Ele já foi para outro lugar. Já foi para outro lugar. Então, assim, a gente está falando de 6 segundos, né? Onde é que você desiste, né? Agora, um texto com clareza, ele demanda muitas horas de trabalho, né? Porque é mais fácil você fazer uma escrita mais floreada e mais longa mesmo, do que você parar e editar o que você está escrevendo, né? Então é todo um trabalho aí de ler, reler, rever, saber o que você pode cortar de forma a não perder o objetivo ali inicial de estar escrevendo aquilo, mas pensando que quem está lendo não tem tempo, não tem atenção, não é especialista naquele assunto e precisa dar uma resposta àquela demanda, é isso? É isso, né? Em termos de experiências, onde e quando você já aplicou essa linguagem clara? Tem algum exemplo para contar para gente? Eu fiz um trabalho, eu atualmente não sou mais, mas eu fui voluntária no Hospital Federal da Lagoa. E eu fiz para eles um folheto informativo de prevenção à infecção hospitalar. Aquele material que todo paciente, visitante recebe no hospital, que era uma coisa com um termo muito técnico, e eu tive a oportunidade de fazer em linguagem clara. Eu acabei de fazer também para a Open Knowledge Brasil uma reescrita dos termos de uso, né? Porque se a gente for pensar em serviço online, os termos de uso, né? Eu fiz para eles essa reescrita. E agora eu tenho um grupo de pesquisadores, faço parte de um grupo de pesquisadores da PUC aqui do Rio de Janeiro, que a gente está começando a simplificar documentos da PUC, né? Contratos e documentos da PUC. Isso é um movimento muito novo, né? Ele é muito conhecido no exterior desde os anos 70. Aqui no Brasil ele não existe como movimento. A gente está delimitando, a gente está problematizando, né, a situação e oferecendo e sinalizando que tem caminhos, né? E agora, esse caminho é um caminho longo, porque o mais interessante é conseguir treinar as pessoas para que haja muitos multiplicadores. E a gente está falando numa realidade em que isso se torna muito importante, porque quando você fala de políticas públicas, tem elementos hoje de avaliação de impacto de políticas públicas, de negócios, né? Tem negócios de impacto social que também tratam muito de avaliar os impactos. Então, claramente, você tem que saber lá no início do que você está falando e de quais são os objetivos. Se isso não
tiver claro de partida, fica muito difícil você entender qual foi o impacto que foi gerado, né? Que eu imagino que para as pessoas lerem, saberem exatamente o que tem de risco num hospital, faz muita diferença no tipo de atitude que ela vai ter depois de ler aquele documento. Com certeza, né? Você falou, por exemplo, dos negócios sociais. Eu estava conversando com o presidente da Associação Brasileira de Negócios Sociais, o Hamilton. Ele estava reclamando sobre os editais, né? Como é que os editais são escritos num linguajar que é muito difícil de entender, porque, de novo, é técnico, é jurídico, né? Então, eu acho que na hora que você aplica essas diretrizes da linguagem clara, você facilita a comunicação em vários aspectos, tanto da realização do negócio, como da prestação de contas, como da compreensão dos direitos do cidadão. Quais os espaços que esse movimento oferece para discutir esse tema? Pois é, como eu te falei, a gente está começando, né? Assim, o meu trabalho é um trabalho pioneiro nesse ramo. Eu posso convidar os nossos espectadores hoje a ver o que já tem disponível no conclareza.com.br. Lá no conclareza.com.br tem exemplo de antes e depois, tem uns 10 passos para você escrever em linguagem clara. Para as pessoas já começarem a incorporar Sim, isso. E o mais importante que eu acho é você mudar o seu, né, vou usar um termo técnico, né, o seu mindset, né? Mudar a sua mentalidade. É você pensar com clareza. E aí faz toda a diferença para o resultado, né? A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.